Estamos a caminho do live. Já estamos. Já estamos. E já estamos live. Boa noite a todos. Boa noite porque está escuro. Boa tarde. Boa tarde, Rita. Boa tarde, Paulo e Carla. Boa tarde, José. Boa tarde, Manuel e a Joana, que já percebi que está aí atrás deste nome, Manuel Leiria. E boa tarde, João. João, bem-vindo, fora de lugar. E é este primeiro momento público, ou pelo menos interativo, com alguma proximidade e um bocadinho parecido com aquilo que fazemos há 9 anos nestas terras mágicas da Idanha. E o que começava por vos dizer é que o festival começa hoje. Aliás, ele começou ontem já com algumas propostas do programa educativo, o Interruptor Corpo, os 4 Interruptores Corpo, com a Carla Albuquerque, coreógrafa e professora de bailado. E hoje começa assim a programação principal, aquela que aconteceria presencialmente na antiga sede de Idanha Velha, e aconteceria com todos juntos e uma casa esgotada, como tem sido sempre. Gostava de dizer que tivemos todos que nos adaptar a estas circunstâncias que vivemos, que não são fáceis para ninguém, e a própria adaptação das nossas vidas pessoais e profissionais, esta questão de não sabermos basicamente o que se segue daqui a umas horas, ou uns dias, ou umas semanas, faz com que programar a nossa vida pessoal e profissional seja uma aventura. Como tenho dito e volto a dizer, sentimos de certeza que concordam comigo, que andamos todos em cima do arame, mais ou menos é essa a vida. Já seria isso. Aqui a questão é que por baixo do arame teríamos uma rede, e essa rede tem andado a brincar connosco e teima a desviar-se cada vez que damos mais do que uns passinhos, e isso implica voltar atrás, ir a um sítio de conforto, mudar o arame, mudar para o sítio onde a rede se recolocou. E isto implicou um grande pensamento para ver o que sobrevivia do fora de lugar, e que gostávamos que tivesse esta característica da experiência do lugar, e que se mantivesse esta relação com o território muito para lá de um conjunto de propostas num determinado dia, num determinado lugar, ou a uma determinada hora. O programa em março que estava desenhado até março de 2020, até ao dia 13, foi todo repensado, inevitavelmente. Uma programação que o Fora do Lugar tem como assinatura essencialmente internacional, foi discutido com os músicos, adiá-la para 2021 e reescrever e redesenhar a proposta para 2020, partindo de um novo critério, de que os músicos portugueses mereciam, merecem sempre, mas mereciam neste ano em particular outro espaço, mais um espaço dos poucos que subsistem, para podermos, eu também sou músico, e podemos continuar a fazer o nosso trabalho e a apresentar a nossa arte. Gostava de dizer, e para acabar, que dessa programação inicial para 2020 foi exatamente o João que já estava e que ficou. E, portanto, é com imenso prazer que te recebemos, João. O João Barradas é atualmente um dos grandes embaixadores deste instrumento, o acordeão, com as suas múltiplas respirações, instrumentista, compositor, intérprete de música antiga, música jazz, e toca, nos últimos anos tem andado por todo o mundo. Ele vai falar um pouco sobre isso.
E pronto, um bocadinho, se calhar antes de passar a palavra ao João, gostava de fazer aquela partida do costume e sugerir ao Paulo Longo, meu colega destas aventuras fora de lugar, chefe de divisão de cultura da Câmara Municipal de Idanha Nova e antropólogo, que dissesse umas palavrinhas, talvez. Olha o microfone. Estás ligado. Estou ligado. Obrigado, Filipe Faria, pela partida do costume. Isto não seria a mesma coisa sem esta partida, se bem que esta partida costuma acontecer de outra maneira, noutro sítio. Exato. Fora do lugar, está mesmo fora do lugar, aliás, está fora de lugares. Apesar de tudo, apesar de todo o constrangimento que a situação atual nos criou, é extraordinário ver que o festival consegue continuar, consegue arranjar formas de se manter, de dar as oportunidades ao público e aos músicos de estarem juntos de alguma maneira, mesmo que seja através de um ecrã partilhado em quadradinhos pequeninos, como está agora, e pôr-nos a comunicar, que no fundo acaba por ser uma das coisas mais essenciais desta iniciativa que já dura há uns aninhos simpáticos, desde 2012, e que, contra tudo e contra todas as possibilidades, sobretudo olhando para aquilo que se passa um pouco à nossa volta, arranjou, depois de muita reflexão, muito esforço, muitas experiências de vamos ver como é que se consegue fazer, se isto funciona assim, se pode funcionar desta maneira, se toda a gente está de acordo, se todos querem participar desta forma, conseguiu arranjar uma forma de ter continuidade. E esta forma, que é uma coisa que acontece com tanta gente, ainda hoje de manhã houve uma reunião do cluster da música da Rede das Cidades Criativas da Unesco, do qual a Idanha Nova faz parte. Esta reunião... Estamos a ouvir mal agora. É uma reunião que, se tivesse tido lugar na sua forma normal, seria uma reunião tal como este festival em comunhão física. Está tudo ok. Está tudo ok. Em comunhão física, presencial, todos juntos num espaço, a discutir, a partilhar ideias, a experimentar coisas em conjunto. Coisas que implicam outro tipo de sensorialidade que, de facto, o ecrã nos inibe. Mas é melhor seguir de alguma forma do que não seguir de todo. E é por isso que estamos aqui hoje. E obrigado a toda a gente que está aqui. Obrigado ao público, obrigado ao Filipe, à Rita, e especialmente, neste caso, ao João Barradas, porque também não é fácil para quem normalmente é o grande interlocutor do lado de lá das cadeiras sentadas, que é o músico, que é o intérprete, ver-se condicionado a estar neste plano tão flat, tão limitado. Dimensional, não é? Exatamente. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Paulo, e obrigado, João, por de facto estares connosco. Posso-te passar a palavra, João, com este desafio, aquele desafio que te lancei logo de início, de falares um bocadinho da tua arte, da tua biografia, das tuas viagens, das tuas geografias, das tuas aventuras, escolha de repertório, instrumentário, esse grande fole com que andas pelo mundo todo. Podemos ouvir-te um bocadinho? Obrigado, Filipe. Obrigado, Paulo, pela vossa partilha. O acordeão é um instrumento muito acarinhado em Portugal, principalmente na música popular, mas não só. Eu tive conhecimento do instrumento pela primeira vez quando tinha 5 anos, numa atividade do jardim de infância que eu frequentava. Os meus pais moravam, ainda moram na altura, no Porto Alto, Ribatejo, onde o acordeão faz parte das tocatas dos ranchos folclóricos da nossa terra. E certo dia a educadora de infância teve a ideia de convidar a tocata do rancho do Porto Alto para ir até à nossa sala de aula e tocar um pouco para nós e explicar como é que eram feitas, dançadas e cantadas as nossas tradições musicais. Foi o meu primeiro contacto com o instrumento. Lembro que na altura era uma acordeonista, chamava-se Carla, era pianista clássico também, e
e ela tocou um instrumento azul, botões, fole. Eu lembro que tinha 5 anos e fiquei encantado, nem tanto pela música, mas sim pela fisicalidade do instrumento. Aquilo era muito diferente de onde eu vinha. Os meus pais não têm ligação nenhuma à arte, ainda hoje têm uma relação bastante saudável com aquilo que eu faço e com as próprias escolhas artísticas que foram acontecendo. Isso foi, se calhar mais à frente poderemos falar sobre isso, mas foi realmente uma pedra, uma basilar na minha vida. Mas voltando à Carla, essa acordeonista, tocou para nós e no fim da aula a minha mãe foi buscar-me à escola, ao jardim de infância, e eu pedi-lhe imediatamente, foi logo a primeira coisa que eu lhe disse, foi que gostava imenso de aprender acordeão e gostava de aprender. A minha mãe na altura não ligou muito, 5 anos, eu queria brincar com os meus amigos, natação, cama elástica, eram as coisas que eu queria pensar na altura, e minha mãe não ligou muito. Passado uma semana, a caminho da escola, do jardim de infância, eu pergunto à minha mãe, então, já me inscreveste na escola de música para aprender acordeão? E a minha mãe ficou um pouco surpreendida que aquela pergunta tivesse voltado e de forma tão marcada, porque a minha mãe me conta que eu tinha mesmo a noção que acho que aquela semana tinha sido uma semana de espera para ir para a escola de música, e os meus pais inscreveram-me numa escola de música que existia em Samora Correia, portanto a freguesia da nossa terra, uma escola de música pequena, e no qual eu ingressei como estudante de acordeão, primeiro como acordeão de teclas, era o que a escola tinha no seu plano de ofertas. Passado poucos dias, os meus pais compram o meu primeiro instrumento. O instrumento, vocês vão poder ver, é exatamente este o tamanho, não estou a mentir, este era o meu tamanho do meu primeiro acordeão. Compraram numa loja bastante conhecida na nossa zona, que era Disco Som em Vila Franca de Xirém, que era, não, ainda existe, ainda há dias para ser conhecem, senti que conhecem. Estás com o som aí. Bom, certo. E isto para dizer que passado, acho que foi um mês, a professora teve a ideia de... Peço desculpa. A professora teve a ideia de falar aos meus pais, visto que eu tinha muita vontade de aprender mais sobre o instrumento, de ir para o Conservatório Nacional em Lisboa. Neste caso, o Conservatório ainda não tinha as aulas de acordeão na Rua dos Capuchos, e fui para o Instituto de Música Vitorino Matono. Na altura era o único sítio em Lisboa onde tinha o curso oficial de acordeão, onde tinha uma escola onde podia fazer as aulas de acordeão. E assim começa o meu percurso académico. O meu primeiro professor no conservatório foi o professor Joaquim Raposo, nome histórico do instrumento em Portugal, pai do pianista António Rosado. E António Rosado também ele foi um acordeonista inacreditável, e esse marcou realmente o meu primeiro contacto com o ensino do acordeão. Depois, passado pouquíssimo tempo, ingressei no curso do conservatório, também dentro do Instituto de Música Vitorino Matono, mas do primeiro grau ao oitavo, aí já com o professor Aníbal Freire, com quem mantive uma relação de professor-aluno durante 10 anos, e esse foi a parte, digamos, académica do conservatório, que aconteceu sempre a par e passo com os workshops e masterclasses e concursos no estrangeiro, logo a partir dos 11 anos, e que fizeram assim foram a grande base do meu amor pela música e pelo instrumento. Basicamente isso é o início bastante resumido. Muito bem. E o que se seguiu? Como é que isso passou a ser uma profissão? Como é que decidiste fazer desse instrumento e desta arte a tua vida?
Ora, começando então exatamente aqui, depois do Conservatório Nacional, os meus pais nunca quiseram, nem eu também senti essa necessidade, mas nunca quiseram que a música se superpusesse ao estudo oficial, ao estudo normal. Era uma condição completamente Complementar. à risca, não havia essa hipótese de falhar aos estudos. Então a música sempre foi um hobby e eu sempre pensei que seria um hobby para toda a vida, porque era uma coisa que eu amo fazer, mas nunca houve uma necessidade de pensar a longo prazo como carreira. Mas o que aconteceu é que foi incutido desde muito cedo a questão da seriedade para com o estudo, e isso levou-nos a muitos concursos internacionais, a muitos workshops, a muitas masterclasses, e nesses concursos, como todos nós sabemos, quando falamos de concursos já não estamos a falar de música, muitas vezes há essa tendência para falar de música. A música acontece entre os concursos, é óbvio, mas os concursos são um barómetro para o mercado da música, que é outra coisa. Mas os concursos têm o fenómeno da projeção. De repente a pessoa vai ao concurso e tem os parceiros desse prémio, desse troféu, desse concurso, que são diretores de festivais, com professores de universidades, em que de repente as portas se abrem para o meio. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante toda a minha adolescência fiz vários concursos, fui tocando cada vez mais no estrangeiro, e obviamente também em Portugal, como é óbvio, mais em Portugal até, mas muitas vezes também no estrangeiro. E esses concursos, quando eu faço os meus 17 anos, vou estudar para a França, com um professor que já tinha estudado bastante, com o professor Frédéric Deschamps, que é um dos grandes pedagogos do instrumento, e fazemos vários concursos internacionais, os concursos mais importantes dentro do meu instrumento na área da música clássica. Os concursos correm bastante bem, eu faço os meus 18 anos e existe a decisão de perceber, ok, se calhar isto pode ser alguma coisa para fazer vida. Mas tive a possibilidade de poder ir estudar, e quando fui estudar, o mais óbvio para mim não seria continuar com estudos académicos de música erudita, pois eram aqueles que eu estudei desde os 5 anos, a parte também com a música popular, porque o nosso instrumento tem muito essa parte popular e até mesmo de música virtuosa para o instrumento, portanto há sempre essa dualidade no contacto, música clássica e música popular, e queria estudar a fundo aquela que era a minha grande paixão, que era aquela que eu quando tinha 5 anos pensava que iria acontecer, que era a improvisação, e toda a minha adolescência foi banhada, passa a expressão, pela música jazz. Até acho que mesmo na altura em que estava a fazer os concursos ouvia muito mais jazz do que música clássica, mesmo estudando 8 horas ou 9 horas por dia. Assim que parava, a música que eu punha nos meus auscultadores era música jazz ou música improvisada, e assim foi. Depois vim para Lisboa e sempre mantive este tipo de trabalho, que era a escola, neste caso a universidade, era uma questão também burocrática de acabar e ter o curso e de conhecer o meio musical português de uma forma mais séria, mas sempre estudando com as pessoas que me interessavam também, de forma particular, não só em Portugal, mas no estrangeiro, e descobrindo o que é que poderia acontecer. E depois foi isso, ou seja, a cada mês quando eu vim para Lisboa, estamos a falar de 2011, a cada mês abriam-se novas portas, novos contactos, novos músicos, novas experiências com músicos muito, muito superiores a mim, com grandes carreiras, com grandes pedagogos também. Dá-se uma abertura enorme para pedagogos de outros instrumentos, que acho que foi uma porta impressionante para mim, na minha vida. Mudou essa troca de ideias com os instrumentistas,
compositores também, e pessoas de outras áreas artísticas e não só. E depois aí foi a questão do, como falámos há bocado, o meio musical a funcionar, o fator sorte, com o fator de poder escolher, ou pelo poder não, o fator de eu, desde muito cedo, ter decidido o que é que eu queria fazer a nível musical. Não só o que eu estudava em casa, mas também o que eu queria apresentar ao público. E talvez essa decisão tão cedo tenha tido coisas boas e coisas más, obviamente, mas se calhar mais boas que más, no sentido de não criar grandes compromissos naquilo que eu queria fazer e perceber que isso poderia afunilar o meu programa para as coisas que eu apenas gostava e para as coisas que eu sinto que dentro das minhas capacidades são as coisas são as coisas que fazem sentido para as capacidades que eu quero desenvolver. E muito resumidamente essa foi a parte da transição da minha adolescência para o circuito profissional. Exatamente. E entretanto acontece o Rising Stars e há 2 anos ou ano passado? Há 2 anos dá-se a anos. missão para o ECHO Rising Stars, o ECHO, que é da European Concert Hall Organization, ou seja, a organização europeia das principais casas de concerto na Europa, em que todos os anos, já desde os anos 90, eles nomeiam 5, 6 músicos solistas europeus para que façam uma tour sem precedentes, porque é uma tour de um ano em que se passa por todas as salas europeias. Uma coisa é nós tocarmos como acontece, ou seja, 1, 2, 3 salas grandes, às vezes mais, mas, ou seja, e depois, claro, com programas diferentes, muitas vezes em nome próprio ou com outro programa. Aqui era a escolha de 3, 4 programas que têm de estar prontos ao mesmo tempo, portanto ainda muitos programas, e apresentá-los por todas essas salas, que ainda são acho que são umas 16 salas. Portanto estamos a falar de pelo menos um concerto por mês ou qualquer coisa assim, nas maiores salas europeias. Portanto foi assim uma espécie de culminar. Eu fui nomeado, foi uma espécie de culminar do trabalho que estava a ser desenvolvido. Já tinha apresentado alguns programas de música erudita nos últimos anos, mas como membro de formações alargadas. A questão de recital tinha parado um pouco à espera do momento ideal para apresentar o programa com que eu sonhei e que eu achava que deveria ser apresentado, e também porque queria rever algumas coisas que tinha deixado em 2014, rever algumas coisas musicais minhas próprias, na minha interpretação, que não estava contente por deixar em disco ainda. Não, achava que não estavam, não quero dizer em condições, mas não estavam pelo menos com a forma que eu queria para ter um disco que durasse a minha vida inteira. E esse Que programa é que levaste? O programa à tour? foi enorme, foi desde o Luciano Berio, a Scarlatti, a Barra, às 4 estações completas de Astor Piazzolla, a Ian Robin, que escreveu uma peça de 15 minutos original, pois o ECHO Rising Stars tem sempre um compositor convidado a escrever para cada um dos solistas uma peça nova para eles, dedicada, escrita de propósito para aquele instrumento e para aquele Rising Star. Portanto, também a peça do Ian Robin. Também escrevi uma peça minha para os Rising Stars, chamada Prelúdio 1, também dentro dessa estética contemporânea e de um tonalismo bastante abrangente, esticado, passo a expressão. E o programa, só a solo, era um programa passava às 2 horas. E que ficou gravado agora num álbum que vai sair, que está atrasado apenas por causa da pandemia, mas já temos um novo contrato com a editora, em que vai sair no próximo ano, que ainda não posso revelar muito mais, mas vai sair o álbum e estou muito contente. Vai ser um álbum duplo, lá está, são 2 horas de música, escolhemos quase o programa inteiro que estava a ser apresentado na ECHO, mas a minha nomeação no ECHO teve também um dado importante,
que não só estava a apresentar o programa clássico, como apresentei também o meu programa de música jazz improvisada. Portanto, tinha os dois programas. Aliás, o primeiro programa da tour foi na Filarmónica de Colm, em que tocámos o meu programa do Portrait, do meu álbum, com o Mark Turner e com os meus colegas e amigos no vibrafone, Simon Moulier, Luca Alemão no contrabaixo e Naima Cunha na bateria. Apresentámos entre a Passacaglia e o Scarlatti e o Ian Robin, apresentámos também o nosso Portrait, e foi isso foi uma das premissas que a Echo tinha, era apresentar um músico clássico que é improvisador, que também é improvisador. No fundo, nunca saímos da música de tradição europeia, sempre estamos a falar a maior parte dos compositores eram improvisadores, a maior parte dos músicos que têm, chamemos tendências para a música mais antiga, percebem que tipo de material estão a trabalhar e qual era o pensamento. Obviamente não existem gravações, como é óbvio, mas existe muitos dados biográficos e o próprio conteúdo do sistema musical indica-nos como é que era o pensamento destes compositores, e a sua própria biografia assim nos explica. E então eu achei que foi um momento, quase passados 10 anos da primeira gravação que eu fiz de música erudita, que fiz com o Sérgio Carlino em duo, com o tubista Sérgio Carlino, e que vamos gravar agora no mês de janeiro a continuação desse projeto. Achei que seria só aquele momento, aos 27, 28 anos, é que faria sentido gravar o primeiro álbum de música erudita. E com isso contei com o apoio, claro, de todas destas salas, e acabámos também por gravar ao vivo os concertos, que irá sair também num CD com as versões ao vivo desse mesmo programa, também no próximo ano, e que também sairá um documentário que foi começado a gravar em março de 2019 e que terminará em agosto do ano que vem, e que passa não só pela tour do Echo Rising Stars, mas também por outros concertos comigo como sideman, como compositor, basicamente um sumário do que foram os últimos 2 anos da minha vida. Fantástico, fantástico, João. Que grande experiência é essa, grande oportunidade, não é? Não, completamente. Uma oportunidade de ouro, e que tem mudado a vida de vários instrumentistas, e que foi assim uma espécie de mais uma rampa de lançamento para outro tipo de portas que se abriram, e que aliás, assim que a tour já acabou há uns tempos, e muitos dos projetos que tenho agora foram feitos logo a quando da minha nomeação como Echo Rising Star, e principalmente depois da saída dos primeiros vídeos e gravações e dos primeiros concertos, e que se está a estender neste momento até quase 2020, quase não, confirmado até 2023, com as temporadas. Claro que também a pandemia veio atrasar um pouco mais, não é? Mas foi uma oportunidade enorme, e estou bastante agradecido à Fundação Carlos Gulbenkian, à Casa de Música e à Filarmonia do Luxemburgo pela tripla nomeação que me fizeram para Echo Rising Star. Fantástico, parabéns, João, parabéns. Tu tinhas a bagagem toda, só faltava a rampa, portanto, eles ofereceram-te a rampa e pronto. Olha, para não demorarmos muito mais, acho que gostávamos todos de ouvir falar um bocadinho e ver aquilo que o público conhece de longe e que que é mais invulgar conhecer de perto, que é o instrumento. Tens contigo o teu instrumento? Eu tenho aqui ao pé de mim. Pois, queres mostrar, falar um bocadinho sobre a construção, como funciona? Claro que sim, claro que sim. O instrumento que eu toco vários instrumentos dentro da família do acordeão, que é uma coisa típica já dos acordeonistas. Porquê? A pergunta acontece várias vezes quando dizemos isto, e a resposta é simples. Como no caso do piano, que é um instrumento standardizado, e de repente temos as 88 teclas, mas as medidas não mudam
assim tanto. Aliás, os próprios pianistas estão sempre a mudar de concerto a concerto de instrumento. O mesmo não será possível com o acordeão, porque não temos uma construção standardizada. De marca para marca mudam as formas. Eu diria quase, alguns são outros instrumentos. E depois temos vários sistemas a acontecer dentro de um instrumento. Depois, dentro da família de instrumentos, temos várias espécies. Temos o acordeão clássico, chamado baian, acordeão de concerto em português, que é o acordeão que eu tocarei no programa do festival. Um instrumento robusto, perto dos 17 kg, com muitas capacidades que eu já vou explicar. Depois há o acordeão tradicional. Acordeão, como o nome já indica, vem da palavra acorde, portanto tem um sistema na mão esquerda que eu já irei mostrar, diferente deste, ou pelo menos um pouco mais incompleto comparando com o acordeão de concerto. E depois também toco o acordeão sintetizador, que é o que nós vulgarmente chamamos de um controlador MIDI, em que eu posso passar essa informação que debito no teclado para um computador ou para um sequenciador MIDI e controlo outros timbres com a ferramenta do teclado, do acordeão. Portanto, vou pôr ao meu colo o acordeão de concerto. Eu estou aqui no meu estúdio e vamos fazer, portanto, vocês conseguem ver o teclado que tenho aqui. E esse é o acordeão fora de lugar, não é? Este acordeão de fora do lugar, é o acordeão clássico, acordeão de concerto, acordeão baian, e o sistema é cromático. Na mão direita vocês podem ver, vou tocar uma escala cromática, ou seja, que vai estar, nesta escala vai estar presente todas as notas possíveis dentro do nosso sistema de afinação temperada, e o sistema funciona com 3 teclas a subir para subir, e deslocando o dedo para baixo continua a escala cromática. Será mais fácil eu explicar. Será assim, então. Portanto, todas as pessoas que estão a ver agora em casa já conseguem agarrar no acordeão e fazer a escala cromática, porque é só 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, está a ganho. Não há de saber. E depois, se fizermos as contas, o que acontece, o acordeão tem uma configuração simétrica. Se eu não fizer a escala cromática e apenas fizer desta forma para baixo, tenho terceiras menores a acontecerem. Portanto, um intervalo de terceiras menores. Se eu fizer um glissando, sairá um arpejo diminuto. Portanto, este é o sistema da mão direita. Notas, single notes, né? Notas singulares. Depois, na mão esquerda, como o próprio nome diz, acordeão. Porquê? Porque tem acordes pré-feitos. Portanto, tenho 2 filas de baixos e 4 filas de acordes. As 4 filas de acordes são compostas por sol maior, por acordes maiores, acorde menor, acorde de sétima e acorde diminuto. Portanto, passo a exemplificar estando em dó, dó maior, dó menor e um botão apenas faz as 3 notas acontecer, dó 7, um botão apenas faz acontecer as 4 notas e o último tomzinho da fila faz dó diminuto, 4 notas apenas tocando num botão. Tenho 2 filas de baixo à frente, neste caso se tiver em dó tenho dó no baixo e tenho mi à frente, tenho a terceira maior acima. Depois organiza-se um sistema de quintas a subir e quartas a descer, o que me permite fazer o chamado acompanhamento, o acompanhamento do instrumento, em que vocês vão reconhecer o que está com o baixo acorde de acompanhamento. Certo? Isto é super típico de muita música, não só popular, mas de muita música por todo o mundo. Depois, quando carrego nesta barra que está aqui à minha frente, que se chama Sistema Convertor em Português, Sistema Bassetti, o que acontece é que fico com um teclado exatamente igual ao que tenho da mão direita. Portanto, posso fazer as single notes
e vou fazer outra vez a escala cromática, é a mesma coisa. E assim posso escolher também os acordes que quero fazer. Apenas estou a escrever exatamente o que quero. Depois, é assim que depois nós vamos tocar Bach, ou qualquer outra transcrição, é nota contra nota. E é isso que está a acontecer. Depois, aqui em cima, temos os registros de queixo, que como funcionam uma espécie de pés do órgão, em que mudam as vozes e que adicionam ou subtraem as vozes que estão a ser usadas neste momento. Portanto, vou tocar uma nota, duas notas, para termos maior diferença no timbre, e vou-me dando os registros para perceberem a diferença de timbres que existe. E esses registros também existem, são 14 que estão aqui à minha frente, que eu posso ter acesso quando estou a tocar. Posso estar a tocar uma frase e de repente coloco o registro que quero. Se bem que tendo no queixo os registros, os timbres que eu mais uso, de repente não preciso estar a fazer contas com os que estão à minha frente e apenas aciono de queixo. E podes escolher quantos botões é que tens em cima, só por curiosidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 registros no meu queixo, se bem que 8 registros de queixo, se bem que outros instrumentos poderão ter menos e poderão até ter outras versões. Aliás, há uma tecnologia do acordeão que foi inventada por um português, pelo professor Aníbal Freire, que de repente, quando eu clico num registro, dá-me acesso a um registro, mas se eu rodar, vai mudar ainda outro registro. Portanto, eu posso ter todos os registros com esse sistema do instrumento no meu queixo, e foi inventado por um português. A mão esquerda também tem a mesma coisa, tem vários tipos de registros. Vou passar a exemplificar com uma nota. Exatamente, ou seja, isto permite-nos que se possa usar no mesmo instrumento uma quantidade de notas para a mesma tecla pressionada que seria impossível fazê-la com os dedos. Depois temos o coração do instrumento, que é o fole. Estão a ver o fole a abrir? Estou a mexer no que nós chamamos botão de ar, em que permite que o ar passe sem ser através das palhetas. E há aqui um compromisso interessante com o fole no instrumento, porque o fole controla a qualidade do som, a intensidade do som, e é o que faz o nosso instrumento ser um pouco mais vivo, no sentido é talvez a coisa que no instrumento que tenha mais contacto com o nosso corpo. Não digo fisicamente, não digo literalmente, mas porque tudo se vai refletir aqui muito mais no teclado. Costumamos dizer, dentro do mundo do acordeão, que o virtuosismo ou o grande conhecimento do instrumento na área da performance reside em saber manusear este fole. O fole tem apenas uma contrapartida que na música polifónica nos chateia um pouco, que é a dinâmica. Tem de ser a dinâmica que eu estou a imprimir no fole será válida para as duas mãos. Ou seja, não tem forma de... É apenas como se é apenas uma fonte única de sopro, não é? E controla os dois teclados. Portanto, depois, quando estamos a tocar Bach, como é o caso deste programa, temos de tentar jogar um bocadinho com o touch dos teclados quando queremos evidenciar uma das melodias, ou quando queremos, não, quando temos de evidenciar as melodias principais, ou vice-versa, quando temos de as colocar no espaço de outra forma. E basicamente isto é
a constituição do acordeão. Já agora posso também mostrar, retirando a grelha do instrumento, que vocês conseguem ter acesso à mecânica direta de quando eu toco a mão direita, o que é que está a acontecer. Ele abre, não sei se... Sim. Abrir aqui. Aliás, se eu tocar só aqui, vocês veem melhor. Uhum. Ele a mexer. Quando eu fecho, o ar já não passa. Quando eu abro, acontece o som. Claro. E a explicação muito sucinta do instrumento. Estamos a olhar para um instrumento de 17 quilos, com uma afinação bastante típica dos acordeões de música clássica, chamaria até mesmo uma afinação standard, no sentido de não tem uma grande abertura entre as palhetas, e de repente, entre vozes, peço desculpa, e é um acordeão que eu já tenho desde 2006, 2007, e que tem sido um companheiro nestas andanças da música erudita para acordeão. Uau. Fantástico, João. Obrigado. Fantástico. Eu, em princípio, amanhã vamos todos comprar um acordeão porque acho que é facílimo. Facílimo. Ficámos com a ideia de que é mesmo fácil. A escala cromática é mesmo muito acessível. Fazemos uma carreira com escala cromática, ascendente e descendente. Formaremos uma orquestra. Bem, já estamos bem avançados no tempo e perguntar se alguém queria colocar alguma questão. Rita, tens alguma sugestão também? Ou se... Deste-me as palavras da boca, porque aquilo que eu ia dizer era que realmente é muito fácil, portanto, com estas explicações... Ficamos todos para além de realmente uma grande vontade, mas depois completamente elucidados, percebemos perfeitamente o que é que se passa na mão direita, complexo. Na mão esquerda, no queixo, nos 8 registros, que ainda por cima dão mais do que 8, portanto... Mas é uma grande invenção, de facto. Não é? Bem, João, terminar com imensa vontade de te ouvir às 9h30. A tocar Scarlatti e Bach, neste que é a nossa casa que abre e que fecha todos os anos o festival, que é a antiga sede de Danha Velha. Tu já experimentaste a acústica, o espaço, a respiração daquelas pedras, e se calhar terminávamos com a tua ideia do que é isto do lugar, e a influência do espaço, da acústica, da temperatura, da umidade, daquilo que sentimos a caminhar para lá e a sair. E ouvimos-te falar um bocadinho sobre isso e terminávamos. Se alguém tiver uma questão, que coloque. Com certeza. Ora, o espaço, quando a performance da obra acontece num determinado espaço, a obra transforma-se, ou seja, qualquer compositor está à espera que diferentes espaços tenham diferentes resultados, assim como diferentes intérpretes. Acontece que o espaço onde vai acontecer este concerto é perfeito para o tipo de programa que está a ser apresentado. O acordeão é um instrumento que não tem qualquer tipo de sustain, de sustentação da nota, assim que o fole termina, não existe qualquer tipo de reverberação dentro do instrumento. E aquela acústica permite-nos ir, se calhar, ao ponto exato onde conseguimos perceber esse finalizar de frase e o tipo de articulação que se quer do instrumentista, mas que tem uma pequena cauda bastante típica para este tipo de música e em que faz uma diferença brutal quando ela está presente ou quando ela não está. Por exemplo, o recital termina com, para mim, uma das mais importantes peças do cânon da música europeia. Estamos a falar da Passacaglia e Fuga de Johann Sebastian Bach. Principalmente o tema da Passacaglia é genial, por todas as soluções que a priori aquela melodia
no baixo permite, mas depois o momento-chave da genialidade de Bach aparece na fuga, principalmente nos últimos 3 minutos, as últimas 6, 5 páginas da sua fuga, tem ali 3, 4 soluções e é por isso que falamos de Bach como falamos, que foram só possíveis àquela cabeça. E essas soluções, quando estão suportadas por um pequeno atraso da acústica, ganham um peso que é impossível quando ouvimos este mesmo programa num teatro que não nos permite esse tipo de acústica. Aliás, estou a pensar em teatros mais antigos, ao estilo italiano, em que de repente não tem uma reverberação, como já temos em algumas casas de concertos atuais. Ganha-se também outras coisas, é verdade, mas eu sinto que é o sítio perfeito para fazer este tipo de programa e tenho a certeza que as pessoas lá em casa vão poder perceber o que estamos aqui a falar, e acho que esse detalhe, o sítio e o programa complementaram-se mais uma vez no vosso festival. Concordo, João, concordo. A sensação com que fico sempre que te ouço é que o teu fole, a tua respiração e as duas mãos e o queixo são do tamanho do edifício todo onde tu tocas, e neste caso estamos a falar de um dos edifícios mais bonitos do nosso património nacional, e pronto, é muito bom receber-te fora do lugar e no lugar mais bonito do mundo. Paulo, Carla, José, Isabel, Manuel, estás escondido, e Joana, se quiserem dizer alguma coisa, estamos a terminar. Obrigado, João. Muito obrigado. Muitas felicidades. Obrigado. Eu admito alguma curiosidade na peça pequenina com que tu começaste a tocar, se de facto podíamos ver. Agora. Desculpa, isso cortou. Admito que fiquei com uma certa curiosidade, além de toda aquela explicação fantástica, da peça pequenina com que tu começaste a tocar, que disseste talvez pudéssemos ver. Um instrumento pequenino? O instrumento. Não o tenho comigo neste momento. Oh, que pena. Mas em breve estará aqui comigo. Estamos aqui numa fase de remodelação da casa. Estará aqui também comigo e guardo com muito carinho. Estamos a falar de uma coisa que é exatamente isto. Aliás, também de uma concertina, mas no sistema de acordeão, todos nós temos a imagem mais ou menos de uma concertina, não é? Uma coisa que fica aqui presa ao nosso é pensado o tamanho do acordeão para uma criança, que será o equivalente ao mais pequenino de uma concertina de normal, de adulto, e foi exatamente aí que eu comecei, em que não tinha o sistema que eu vos mostrei de single notes na mão esquerda, apenas tinha baixos e acordes, muito poucos, obviamente. E não pesava 17 quilos. Não, de todo. Era por aí, uma coisa, nem sei, mas muito pouco, uma pena. Exatamente. Exato. Então vá, João, obrigadíssimo. Obrigado. Até já, falta muito pouco tempo para te ouvirmos, e até já estão todos convidados. Muito obrigado, João. Obrigado. Tchau, adeus, até breve. Boa noite.